Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Estamos aqui hoje na Agnus Dei Galeria de Arte em Belo Horizonte, conversando sobre o processo virtual eletrônico com o nosso entrevistado, o juiz Alessandro de Abreu Borges, que é titular do Juizado Especial e da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Janaúba, no norte de Minas. Doutor Alessandro, voltando à questão do processo virtual que falávamos no bloco anterior, a respeito das notificações, o réu pode ser notificado também virtualmente? Sem dúvida. A lei que instituiu o processo eletrônico prevê a possibilidade de intimação dos réus, inclusive de citação naqueles réus que são previamente cadastrados por meio eletrônico. A única distinção que a lei faz é em relação aos processos criminais, aos processos infracionais, que são processos que dizem respeito ao direito de liberdade e, nesse caso, então, exige que as intimações sejam feitas de forma formal, através de oficial de justiça. Mas nos demais casos... Quais os casos que o senhor falou? Os processos criminais, os processos que apuram a prática de atos infracionais cometidos por menores, nesses aí a intimação, as citações, elas têm que ser feitas de forma pessoal. Nos demais casos, por via eletrônica. Né? Mas se o réu, o seu advogado alegar que não abriu o computador naquele dia, não viu ou viajou, isso faz sentido? Na verdade, a própria lei já institui um mecanismo para isso, né? Ela diz que o advogado que se cadastrou perante o Poder Judiciário para receber as intimações através do meio eletrônico, elas têm o prazo de até 10 dias corridos para abrir a sua comunicação eletrônica, sob pena de se considerar intimado da prática do ato, né? De modo que isso aí evitará a chincana jurídica do advogado alegar futuramente que não teve conhecimento do ato, que não foi validamente intimado. Ou seja, não funciona, né? Agora, doutora, vamos falar um pouco de economia. A gente sabe que o custo desse processo, a implantação desse processo, deve aí encarecer, onerar os cofres públicos, no momento em que o próprio judiciário, o poder público como um todo, alega falta de recursos. É muito caro esse processo e, em sendo aplicado, a economia também será muito grande? Curiosamente, o ganho econômico com a implantação do processo talvez seja um dos maiores atrativos para a sua implantação imediata. Foi feito um cálculo, através do CNJ, qual seria o custo de implantação do processo eletrônico. E chegou-se à conclusão que o recurso gasto com o papel, com a movimentação de autos, com o dispêndio de servidores desviados de função para cuidar do manuseio desse papel e o custo ambiental de se acolher cerca de 2 milhões de processos por ano no Poder Judiciário, isso por si só já suportaria a implantação do processo eletrônico. Porque o processo eletrônico, uma vez implantado, ele praticamente se mantém. Os recursos tecnológicos já existem, hoje há uma massificação do uso da internet, o preço dos equipamentos já caiu vertiginosamente, de modo que, uma vez implantado, até mesmo espaço físico para armazenamento de processo, armários, né, o custo de manutenção desse modelo antigo baseado no caderno de papel, isso por si só já pagaria com muita sobra a implantação do processo eletrônico. Mão de obra, tudo mais, né? Mas tem outra economia interessante também, até num ganho indireto, que é com o meio ambiente, né? Deixaria de consumir muito papel, né? E a água que fabrica também esse papel. Perfeitamente. Na verdade, o que acontece no meio jurídico é um arraigado apego à cultura do papel. Na verdade, nós temos verdadeira devotação ao meio do papel, como se ele fosse o único transmissor da garantia, da autenticidade. A garantia está na mão, né? A garantia é o papel. E, na verdade, essa premissa ela não é verdadeira, né? Na medida em que nós transportamos para o papel todo o acontecimento da vida judicial do país, isso inegavelmente tem um custo ambiental, né? São 2 milhões a mais de processos a cada ano, são 15 milhões de processos tramitando na justiça brasileira e agora, com esse despertar dessa consciência ecológica, nós temos que nos ater a isso também. Isso tem um custo, nunca foi
completamente medido, nunca foi devidamente aquilatado, mas o judiciário não pode ficar insensível a essa questão também. Ok. E essas influências, além da operacionalidade do judiciário aí, podem também causar impacto sobre a legislação processual, uma mudança, porque a legislação é muito cheia de recursos. Isso pode influenciar, racionalizar mais o processo em si? Eu acredito que isso vai ser inevitável, né? A legislação brasileira, na parte processual, ela é complicada no que diz respeito ao número de recursos, no que diz respeito às diferenças de prazos recursais, no que diz respeito às brechas para que o processo demore cada vez mais. Na medida em que nós temos um meio uniforme de tramitação do processo, que é o meio eletrônico, que é um meio rápido, célere, naturalmente haverá uma mudança na legislação processual. A legislação processual tem que acompanhar essa tramitação eletrônica de modo a padronizar os prazos, a quantidade de recursos, a forma de prática dos atos processuais, para que, na verdade, o processo deixe de ser um jogo de xadrez e seja realmente uma disputa equilibrada, num ambiente contraditório, transparente, que vença quem tem o melhor direito. E já existe, doutor Alessandro, alguma lei que compatibiliza a informática e processo judicial? As iniciativas para isso, elas são até muito antigas. A primeira lei que se tem notícia a respeito de informatização foi a que permitiu o uso do facsímile na interposição de recursos, né? De modo que a legislação processual ela vem acompanhando, no decorrer dos anos, essa possibilidade de se compatibilizar o meio eletrônico com a tramitação do processo. Recentemente foi editada uma lei processual penal que permitiu o interrogatório por meio de videoconferência. É uma forma de adaptação da lei processual. Você elimina a necessidade de transportar o preso da penitenciária para o fórum, elimina o dispêndio com a mobilização da força pública, a segurança dentro do fórum, e com isso você permite também uma aceleração no julgamento dos processos. Muito bem, nós conversamos aqui com o juiz Alessandro de Abreu Borges, que é titular do Juizado Especial e da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Janaúba, no norte de Minas. Falamos aí sobre o processo eletrônico e virtual e a possibilidade de esse novo sistema revolucionar o judiciário, eliminando aí a morosidade e trazendo mais eficiência. Doutor Alessandro, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, à disposição. Um prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.